Você acorda antes mesmo que o céu decida mudar de cor. O ar ainda está preso entre o frescor da noite e o calor abafado que virá mais tarde. Lá fora, um muezim solta seu chamado das alturas de um minarete, e seu corpo já responde por hábito. Os sons percorrem as paredes de pedra como ondas em um banho-maria sonoro. Você espreguiça os ombros, pisa no chão de madeira rangente e sente o frio da manhã subir pelos calcanhares, como se o próprio Alcorão estivesse te lembrando. Hoje tem entrega. Seu quarto é simples. Uma esteira enrolada num canto, a bolsa de couro escurecida pendurada na parede e um par de sandálias que já viu mais ruas do que muitos vizinhos viram luas. Você veste seu caftã, prende os cabelos com uma faixa e abre a janela. A cidade, que ainda boceja, te cumprimenta com o aroma de pão fresco, fumaça e poeira. Não há despertadores, apenas a vida empurrando você para a frente com rituais repetidos. Lá embaixo, o vizinho já acena. Ele nunca lembra seu nome, mas sabe exatamente que você é o carteiro. Hoje tem carta para mim? Pergunta com aquele mesmo otimismo de quem joga moeda num poço seco. Você dá de ombros. A verdade é que nem você sabe ainda. Na cozinha, o chá preto borbulha em uma chaleira manchada e o pão achatado repousa sobre um pano úmido. Você come devagar, não por prazer, mas porque seu estômago ainda está indeciso quanto ao conceito de estar acordado. A chaleira chia como uma serpente educada. O chá tem gosto de poeira e silêncio. Antes de sair, você confere sua bolsa. É pesada. Hoje, parece que o destino resolveu usar sua cidade como tabuleiro. São cartas de comerciantes, mensagens do palácio, bilhetes anônimos, receitas antigas, notas de cobrança e uma ou duas cartas de amor que cheiram a flores e arrependimento. O couro da bolsa range como um velho conspirando. Você pendura no ombro. Está pronto. As ruas estão úmidas do orvalho noturno, mas já cheias de sons. O rangido das carroças, o estalo de chinelos, as conversas sussurradas que flutuam como poeira iluminada. O mercado ainda está fechando os olhos, mas você o atravessa com a familiaridade de quem não precisa enxergar para saber onde pisa. Há um silêncio entre a primeira entrega e a segunda oração do dia. Você caminha devagar, não por preguiça, mas por cálculo. Cada passo economizado agora será um favor para os seus pés ao pôr do sol. Enquanto atravessa um beco, ouve o tilintar de sinos amarrados à cauda de um burrico. O animal passa por você como se não tivesse tempo a perder. Ironicamente, o mesmo que você. Na esquina da padaria, uma criança tenta te vender figos secos com o argumento imbatível de que foram abençoados por um derviche. Você ri. Ela insiste. Você compra um. O figo está duro como pedra, mas o sorriso da criança vale o dente perdido. Enquanto dobra uma rua estreita, seus olhos pousam sobre o topo de uma colina próxima. O sol começa a nascer ali, do jeito que só o Império Otomano sabe pintar um céu, com tons que fariam um sultão se emocionar e um artista se aposentar. A luz bate nas cúpulas douradas e nas roupas coloridas penduradas entre as janelas. A cidade acorda e você desperta junto com ela. No seu caminho, um homem despeja um balde de água sobre a calçada, como quem limpa o palco antes de uma peça. Você agradece com um gesto e sente o frescor subir pelas canelas. Ainda restam 20 cartas. Ainda restam 20 histórias. Algumas chegarão, outras não. Você segue. A bolsa pesa mais agora, não por conta das cartas, mas por causa da antecipação. O couro gasta, emite aquele som característico de coisa que já viu histórias demais. Você caminha pelas ruelas da cidade com os pés marcando o ritmo, como se batessem um tambor de marcha silenciosa. Os edifícios de pedra e madeira parecem te observar, sempre os mesmos, mas nunca iguais. Uma senhora no alto de um balcão joga a água do segundo andar. Você desvia por instinto,
reflexo aprendido entre salmos e salpicos. Hoje, o mapa que você carrega foi desenhado por Hassan, o aprendiz do scriptorium local. Ele tem talento para a caligrafia, mas um senso de orientação que faria um camelo se perder em linha reta. Você abre o pergaminho e lá está. Ruas curvas, onde só há becos, bairros que não existem e símbolos que lembram mais constelações do que casas. Você sorri. Afinal, parte do charme é justamente esse. A aventura constante de entregar mensagens em um universo que desafia a lógica. Você escolhe ignorar o mapa. Seu instinto e a memória das paredes falam mais alto. Seus dedos percorrem os envelopes, cada um com sua textura, seu peso, seu segredo. O primeiro destino do dia. O alfaiate da praça dos açafrões. Um homem que se comunica apenas com interjeições e medidas. A carta está escrita em francês e tem cheiro de cravo. Talvez seja de um diplomata, talvez seja apenas de um apaixonado. O império tem de tudo. No caminho você observa os detalhes. Um gato cochila sobre um tapete pendurado, completamente alheio à geopolítica. Um grupo de aprendizes tenta equilibrar tâmaras sobre o nariz. Um velho sussurra versos para um pombo, e o pombo parece realmente escutar. Nada disso está no mapa, mas tudo isso está na sua rotina. Chegando à praça, você vê o alfaiate recortando o tecido com a concentração de um cirurgião. Ele percebe sua presença, mas não fala. Você entrega a carta. Amaka a takata. Ele apenas arqueia uma sobrancelha e continua cortando. Você acena. Missão cumprida. A próxima parada é mais desafiadora. Uma casa no fim de uma rua em curva, atrás da mesquita dos calígrafos. A carta é endereçada a um senhor reza. Sem sobrenome, sem número. Mas com um detalhe curioso, o lacre é verde, com uma marca em forma de tulipa. Você já viu esse selo antes. Uma vez. Num bilhete que desapareceu misteriosamente após ser entregue a um homem que vendia tâmaras. Coincidência? Historiadores ainda discutem se essas tulipas indicavam apenas famílias nobres ou uma rede discreta de espiões de biblioteca. Pode parecer exagero, mas o Império adorava seus segredos ornamentais. Você segue a rua em curva. O calor começa a se insinuar, mesmo sendo cedo. As pedras do chão ainda não queimam, mas prometem que vão. Você dobra uma esquina e dá de cara com uma carroça carregada de cebolas. O cheiro é inesquecível. O carroceiro está dormindo encostado no burro. Você dá a volta. A casa finalmente aparece. Portas de madeira escura, janelas estreitas, um vaso com um manjericão na entrada. Você bate. Nada. Espera. Ainda nada. Finalmente, um homem abre uma fresta. Ele é esguio, com olhos que parecem pesar mais que o rosto. Você mostra a carta. Ele a pega como se fosse feita de vidro. Agradece com a cabeça. Fecha a porta. Você registra mentalmente. Mais uma tulipa entregue. Enquanto se afasta, você decide fazer o que todo carteiro otomano experiente faz após 2 entregas complexas. Parar para respirar. Há uma escadaria próxima, sombreada por uma parreira. Você se senta. A bolsa, agora um pouco mais leve, repousa ao seu lado como um cão fiel. O sol atravessa as folhas, desenhando padrões no seu rosto. O som da cidade se mistura com o canto de um vendedor ambulante oferecendo bolos de gergelim. O som, não o vendedor. Este ainda está 2 quarteirões distante, mas sua voz parece usar túnicas longas e passos largos. Você aproveita o momento para reorganizar os envelopes. Uns estão amassados, outros colados pelo suor. Há um que você jurava já ter entregue, e outro que parece te seguir de bairro em bairro. Um papel azulado, com caligrafia inclinada, sem remetente. Você o põe de volta. Mais tarde, pensa. Ou nunca. De pé novamente, você consulta o próximo destino. O bairro das tinturarias. Ali, o ar cheira a vinagre, lã e alvejante ancestral.
Um lugar onde roupas e segredos são tingidos na mesma medida. Mas isso é conversa para depois. Você deixa a sombra da parreira para trás e segue rumo ao bairro das tinturarias. É como entrar em outro estado da matéria. O ar ali parece mais denso, quase líquido, saturado de odores que colidem. Vinagre, açafrão, alguma coisa que lembra peixe. E uma essência indefinível, que só pode ser descrita como cheiro de tecido sendo castigado. O chão está manchado de cores, vermelhos profundos, azuis escuros como pesadelos leves, e um tom de amarelo que grita em silêncio. A carta, em sua mão, é fina, leve, como suspiro de poeta, e marcada com o selo de um mercador de tecidos. O nome da destinatária, Safié, sem sobrenome, sem endereço. Apenas Tinturaria das Palmeiras. Isso, no plural. O problema é que há 3 tinturarias com palmeiras nos arredores, e nenhuma delas parece inclinada a ajudar muito. O Império adora uma metáfora botânica. Você tenta a primeira loja. Um rapaz coberto de corante até os cotovelos sorri e diz que ali não há nenhuma Safié. Mas oferece um chá de hibisco com uma gentileza que sugere que talvez haja sim, mas ela não queira ser encontrada hoje. Na segunda tinturaria, você encontra uma senhora que insiste que todas as safiés que valem a pena foram embora com o último sultão. Você agradece a lição de história, mas continua sua busca. Na terceira loja, mais uma oficina do que um comércio, você encontra uma moça com mãos manchadas de azul índigo. Ela lê o envelope, sorri e balança a cabeça. Ela já esperava, diz com um sotaque musical. Você entrega a carta. Ela aguarda em um bolso escondido no avental, como se fosse um segredo de infância reencontrado. E então, ela lhe oferece algo inusitado. Uma carta de volta. Pode levar? Ela pergunta. Você pode. E agora sua bolsa volta a ganhar o peso que havia perdido. A próxima parada não está em seu itinerário. É uma entrega extra, daquelas que você reconhece pelo formato do envelope. Um quadrado perfeitamente dobrado, com selo dourado em relevo e letras minúsculas, quase feitas para serem lidas apenas por quem realmente se importa. Trata-se de uma carta de amor. Você sabe porque já viu outras assim. Algumas terminam em casamento, outras em silêncio eterno. Quase todas têm cheiro. Você segue por ruas mais tranquilas, onde o som do mercado não alcança e as casas têm pátios internos com fontes murmurantes. O tipo de bairro onde as cartas não são lidas com pressa, mas com um bule de chá ao lado e um suspiro longo. A destinatária está sentada à janela. Ela te vê antes de você chamá-la. Desce os degraus lentamente, com a mesma elegância de uma flor abrindo. Você entrega a carta. Ela não a lê na sua frente, mas a segura como se fosse um animal pequeno e nervoso. Diz, obrigada, com um aceno de cabeça, e volta para dentro. A cortina fecha devagar. Você não espera mais nada. No caminho de volta ao centro, você passa por um beco onde o som de um alaúde escapa de uma porta entreaberta. Lá dentro, um jovem pratica as mesmas 4 notas repetidamente. Você ouve. O erro. A correção. O erro de novo. É reconfortante saber que nem todos acertam de primeira. De repente, um grupo de crianças corre ao seu redor. Uma delas segura algo e grita: "Olha, uma carta voadora!" E sim, é uma das suas. Um envelope pequeno, provavelmente escorregou quando você puxou-a de Safié. Você recupera o papel das mãos da criança, que sorri com todos os dentes que ainda tem, e te oferece uma flor murcha em troca. A flor vai para o bolso. O envelope de volta à bolsa. Esse tipo de acidente é comum. Você já perdeu cartas para o vento, para gatos curiosos e uma vez para um papagaio que decidiu que poesia era seu novo ofício. Há quem diga que o destino cuida de entregar o que precisa ser entregue. Historiadores ainda discutem se isso é fé ou preguiça. Você para numa esquina. Um velho amigo, um sapateiro, te chama de longe.
Ele quer saber se a carta da filha já chegou. Aquela que ela prometeu escrever de bursa. Você responde que ainda não. E promete que, quando vier, será entregue com mãos firmes e pés ainda mais firmes. Antes de seguir, você verifica o estado da bolsa. Alguns papéis já estão enrugados pela umidade. Outros estão quase transparentes. Há uma carta com escrita em persa que você não entende, mas que já decorou o desenho das letras. Você ainda não sabe a quem entregar. O sol está mais alto agora, o que significa que sua pausa para o café se aproxima. Mas antes disso, há mais uma carta. Destino incerto, remetente indecifrável, lacre rachado. Você não sabe por que a está levando. Mas ela sempre volta para sua bolsa, mesmo quando você pensa que a esqueceu em outro bairro. Você segue. A cidade ainda respira. E você também. Você encontra o café exatamente onde sempre esteve. Espremido entre uma casa de chá e uma loja de tamancos, com uma fachada tão estreita que parece caber apenas uma pessoa de cada vez. É um daqueles lugares que resistem ao tempo com a teimosia de uma pedra no meio do rio. Onde o dono é sempre o mesmo, e os bancos de madeira parecem mais antigos que o próprio café. Você entra. O aroma te atinge como uma memória quente. Grãos recém-moídos, carvão queimando devagar, e um leve cheiro de coentro vindo, sabe-se lá de onde. O ambiente é escuro e fresco, protegido das garras do sol. Ali dentro, o tempo desacelera por vontade própria. Há 3 homens sentados ao fundo, discutindo se as rotas de caravanas pelo deserto deveriam incluir mais paradas para descansar os camelos ou menos para evitar bandidos. Ninguém parece ter pressa de chegar a nenhuma conclusão. Você se senta no canto, sempre o mesmo, perto da janela. O café chega sem que você precise pedir. O dono te conhece bem demais para formalidades. É forte, amargo e servido em uma xícara pequena demais para a sua sede. Você saboreia como quem lambe as palavras de uma carta importante. Enquanto bebe, você observa os detalhes do lugar. As rachaduras nas paredes que parecem formar mapas secretos. O balançar preguiçoso do incensário no teto. Um gato cinzento que dorme exatamente onde todos pisam, como se soubesse que é intocável. Você puxa da bolsa 2 cartas e começa a reler os destinatários. Uma está endereçada a um juiz aposentado que mora do outro lado do bazar. A outra é mais enigmática, sem nome, apenas um símbolo de meia-lua desenhado em carvão. Provavelmente, uma mensagem cifrada entre 2 almas que se entendem melhor sem palavras. Você sorri. Essas são suas favoritas. Não por serem românticas, mas por desafiarem a lógica da função postal. Um homem do lado pega o gancho. As cartas falam com você, não é? Diz ele, encarando seu copo vazio. Você dá de ombros, mas sim, de certo modo, elas falam. Algumas cochicham, outras gritam em silêncio. Você se despede do café com um aceno e deixa umas moedas na mesa. Lá fora, a luz te abraça com a força de uma promessa solar. Você cobre a cabeça com o lenço e segue. Seu próximo destino é o Bazar das Especiarias, onde entregar uma carta pode levar 5 minutos ou 50, dependendo de quantas vezes você for parado por velhos conhecidos ou por barracas oferecendo tâmaras abençoadas, sabonetes infalíveis e pós mágicos contra males de origem emocional. No caminho, você é detido por um vendedor de colares que insiste que já te viu em um sonho. Você responde que isso é perfeitamente possível, considerando quantas cartas sem remetente você entrega por semana. Ele ri. Você continua. Chegando ao bazar, o som se multiplica. Vozes, sinos, marteladas, sussurros e um alaúde desafinado tocando o que provavelmente é um hino de guerra reimaginado como música de fundo para vendas de açafrão. O cheiro, um desfile. Canela, couro, tabaco, jasmim e o leve odor de suor coletivo.
A carta que você carrega vai para um perfumista, o mestre Zeinel. Um homem que fala pouco, mas cheira como um poema árabe. Ele te recebe com um aceno lento. A carta é entregue sem palavras. Ele aguarda numa caixa trancada com uma chave que carrega no pescoço, junto com outras 11. Cada uma para um segredo diferente, você imagina. Zeinel te oferece um frasco minúsculo de perfume. Para os dias em que a cidade cheira a esforço, ele diz. Você agradece e guarda como um talismã. Ao sair, você cruza com um grupo de estrangeiros, provavelmente venezianos, comentando sobre a mística do Oriente, com um entusiasmo digno de quem nunca perdeu uma carta na chuva. Você desvia o olhar, mas anota mentalmente. Sempre engraçado ver quem tenta entender o império com meia dúzia de palavras mal traduzidas. Do bazar, você volta por um atalho que passa entre 2 jardins esquecidos. Lá, o silêncio é tão espesso que parece suspender o tempo. Um idoso rega uma fileira de ervas aromáticas e você sente que está invadindo um momento que não é seu. Ele te olha, apenas uma vez, e depois volta à sua tarefa como se regasse o próprio passado. Mais 2 cartas saem da bolsa. Uma para uma costureira que você ainda não encontrou hoje, outra para um endereço que parece não existir mais. Você a segura por um momento e sente o couro da bolsa respirar com alívio. Ainda há muito o que caminhar, mas por agora você tem tempo. E tempo, por mais que nunca chegue em envelopes, sempre encontra seu jeito de ser entregue. Você dobra a esquina da Rua das Tâmaras e quase tropeça em uma galinha de olhar desafiador. Ela não se move. Você é quem desvia. Uma criança ri da cena, segurando um pedaço de pão maior que o próprio rosto. Seu dia acaba de entrar na fase animais, crianças e obstáculos imprevisíveis. Também conhecida como a verdadeira prova da paciência de qualquer carteiro otomano. Você tenta seguir com dignidade, mas agora surgem 3 cabras em disparada, lideradas por um menino que grita: "Elas são civilizadas." Como se isso fosse suficiente. Uma delas esbarra na sua perna e por um instante sua bolsa ameaça despejar cartas pela calçada. Você a segura no último segundo, como um acrobata do destino. Um dos envelopes escapa e voa até pousar delicadamente no telhado de um forno de barro. Você decide que essa carta vai esperar. Que espere o forno esfriar, o sol abaixar e talvez a sorte mudar de lado. Você segue adiante. A rua se afunila em um labirinto de cortiços, varais e janelas que quase se tocam de um lado ao outro. Uma senhora joga água perfumada na calçada e por um momento o ar cheira a flores do deserto e sabonete artesanal. É uma distração agradável. Até que um grupo de crianças te cerca, todas gritando versões diferentes do seu nome. Carteiro, homem das cartas, sultão dos papéis. Você tenta manter o ritmo. Uma delas te pergunta se há cartas para seu pai. Você pergunta o nome do pai. Ela responde: aquele que sempre está com o boné vermelho. Isso não ajuda. Você promete procurar e elas permitem sua passagem com uma cerimônia mais solene do que certas audiências palacianas. Mais adiante, um cachorro dorme bem no centro da travessa. Você cogita contornar, mas o bicho tem ares de porteiro sagrado. Então você se aproxima e sussurra, como quem negocia com um funcionário público muito antigo. Com licença, nobre senhor. Ele abre um olho, te examina e volta a dormir. Você dá a volta. O respeito entre espécies, afinal, é parte da etiqueta otomana que ninguém escreve, mas todo mundo segue. A próxima entrega é para um professor aposentado. Você o encontra na porta de casa, varrendo o chão com uma vassoura de folhas secas. Ele vê a carta, sorri sem mostrar dentes e diz: "Ah, pensei que ninguém mais escrevesse para mim." Você responde que há sempre alguém escrevendo para quem ainda lê. Ele convida para entrar. Você educadamente recusa,
Não por desinteresse, mas porque já aprendeu que uma visita a ele significa sair com um tratado filosófico escrito à mão, provavelmente encadernado na hora. Enquanto segue, percebe que sua sandália esquerda faz um barulho novo, um rangido sutil, mas irritante. Você mentalmente adiciona passar no sapateiro à lista de tarefas do dia. E logo depois, risca da lista. Não vai sobrar tempo. Nunca sobra. Você atravessa uma praça onde dois senhores jogam uma partida de xadrez com peças feitas de sementes de tamareira. Uma das peças cai. Eles não percebem. Você a devolve discretamente. É uma torre, mas, pelo formato, poderia ser um soldado, um jarro ou uma pequena mesquita. O jogo segue. A próxima carta é para alguém que você nunca viu, mas que recebe correspondência com uma regularidade quase matemática. Todo dia, 9, uma carta, sempre da mesma caligrafia, sempre com o mesmo selo de flor de lótus. Você bate na porta. Ninguém responde. Como sempre. Você coloca a carta na rachadura entre as tábuas. Como sempre. Uma vez, ouviu alguém tossir lá dentro. Outra vez, um canto muito suave. Mas nunca uma palavra direta. Alguns dizem que é uma viúva, outros um alquimista. Há quem diga que é ambos. Você não pergunta. Parte do seu ofício é não saber. Você continua, agora pelo bairro dos artistas. Tecidos pendem das sacadas como bandeiras improvisadas. Há alguém pintando a sombra de um cipreste na parede. Outro toca uma flauta feita de osso. Um terceiro parece conversar com uma estátua. Você entrega 2 cartas nesse trecho. Uma a um escultor cego, outra a uma poetisa que escreve em 4 idiomas, todos simultaneamente. Ela te agradece com um poema. Você entende metade, mas a entonação é bonita. No final da rua, um garoto corre em sua direção com um pote de figos. Toma, é presente da minha avó. Ela diz que você parece cansado. Você aceita. O figo está doce e morno do sol. Um alívio breve. Um carinho inesperado. Você se senta por um momento em um banco de pedra. Sua bolsa, mais leve, repousa em seu colo como um gato que enfim decidiu dormir. Você respira fundo. O ar cheira a vida cotidiana, a suor humano, a incertezas, mas também a figos, flores e papel velho. É muito para um dia. E é só metade dele. Você segue em direção ao coração do labirinto urbano, o palácio. Não o grande, com domos dourados e portões guardados por lanças ornamentadas. Esse é outro. Esse é o pequeno labirinto dentro do labirinto. O harém doméstico de uma família nobre menor, mas cujos segredos ecoam com a mesma reverência das paredes de mármore do sultão. A carta em sua bolsa não menciona nomes, apenas um símbolo, 3 pontos verticais dentro de um losango. Você já viu esse lacre antes, geralmente em bilhetes curtos e dobrados com uma precisão quase ritualística. Nunca sabe quem os escreve, nunca sabe quem os lê, mas sempre sabe quem o recebe, uma das criadas do harém. A de olhos de ônix e voz de brisa noturna. Você chama a eirada lateral nada de pompa. Apenas uma porta de madeira gasta, guardada por um homem com barba farta e olhos de paciência treinada. Você acena. Ele não responde, mas abre passagem. A confiança, aqui, é silenciosa. Dentro do pátio, tudo muda. O som da cidade se apaga, como se os muros do palácio fossem feitos de algodão espesso. O ar cheira a flores cítricas, incenso e roupa recém-lavada. Você caminha por corredores de sombra e pedra, com janelas altas demais para espiar. Passa por um chafariz murmurante e ouve o ruído abafado de risos distantes, como se o harém inteiro respirasse em segredo. A criada o encontra no mesmo lugar de sempre, sob a trepadeira que cobre o corredor norte. Ela não fala, apenas estende a mão. Você entrega o bilhete.
Os dedos dela roçam os seus com a precisão de um ritual aprendido. Ela guarda o papel no bolso do avental e desaparece entre as colunas antes que você possa inventar uma frase qualquer. Você espera um instante. Não porque tem esperanças românticas. Você já superou essa fase. Mas porque o momento exige um respiro. Depois, você vira as costas e segue. Há uma tranquilidade estranha em entregar mensagens a pessoas que nunca dizem nada. Elas confiam em você, mesmo sem demonstrar. Ou talvez confiem apenas na sua previsibilidade. De toda forma, é um tipo de vínculo. Na saída, o mesmo guarda continua imóvel. Você acha que ele piscou, mas pode ter sido o sol refletido na espada. Um grupo de crianças ricas passa correndo com brinquedos de madeira importados. Uma delas tropeça, derruba o ioiô e quase chora. Você o devolve. Ela agradece com um aceno imperial. Pequenos sultões em formação. Na próxima esquina, você se depara com um mercado temporário montado só para produtos vindos do interior do império. Há raízes que você não reconhece, frutas que parecem ter saído de um livro de fábulas, e um senhor vendendo mel de abelha preta, alegando que cura até promessas não cumpridas. Você compra um potinho, pela metáfora. Mais adiante, alguém grita seu nome. Você se vira. É Aidin, o outro carteiro. O velho rival amigo, colega, irmão em papéis. Ele acena com uma carta na mão e um sorriso de dente faltando. Troca? Ele pergunta. Só se a sua for perfumada. Tem cheiro de frango assado. Vocês riem. Trocam as cartas. A dele vai para um mercador de cerâmica que você conhece bem. A sua vai para um sapateiro ranzinza que ele prefere evitar. Parcerias informais. O sistema funciona porque todo mundo sabe que ele não funciona perfeitamente. Enquanto se despedem, Aidin reclama da qualidade dos novos selos. O lacre está ficando mole demais. Antes a cera era firme. Agora parece que derrete com o olhar. Você concorda. Mas lembra que historiadores ainda discutem se os selos duros realmente protegiam mais as mensagens ou se apenas deixavam os dedos queimados por mais tempo. Você segue para a próxima entrega. Um bilhete destinado a um homem que mora em cima de uma padaria, cuja função é, aparentemente, cuidar de pombos que não voam mais. Ele chama isso de aposentadoria com dignidade. A carta tem uma fita azul. Ele a recebe com reverência. Depois, aprende a pata de um dos pombos, só por estilo. O pombo não parece impressionado, mas aceita. Você desce as escadas com o cheiro de pão te acompanhando. O padeiro oferece um pedaço de simite recém-saído do forno. Você aceita. Ele diz: "Você está muito magro." Você sorri com a boca cheia. Todos os carteiros recebem essa crítica. É uma tradição tanto quanto o selo em cera. O dia continua, os passos seguem, mas algo muda. Você nota um envelope na sua bolsa que não reconhece. Caligrafia nova. Lacre de cor incomum. Cinza. Quase prateado. Nenhum nome. Nenhum símbolo. Apenas presença. Você o guarda de volta com cuidado. Pode ser uma carta para ninguém. Ou para você. Você respira fundo e continua. Ainda há destinos esperando. Ainda há silêncios a serem entregues. Você se senta sob a sombra curta de uma oliveira que insiste em crescer no meio de uma rua de pedra. A bolsa repousa ao seu lado e você aproveita a pausa para beber um gole da água morna que carrega num cantil de cobre. O gosto é metálico e reconfortante, como lamber uma lembrança. Não demora até que outro carteiro se aproxime. É Mert, o obcecado por selos. Ele carrega menos cartas que você, mas compensa com um estojo de madeira repleto de carimbos, lacres e fitas de todas as cores e tamanhos. Sabe o que mata uma boa mensagem? Ele começa sem esperar resposta. Mau acabamento. Você suspira. Lá vem. Os selos redondos, diz ele, são elegantes, tradicionais, insinuantes. Já os quadrados?
Uma aberração prática. Diretos demais. Sem alma. Ele balança a cabeça como quem lamenta o declínio da civilização. Você já ouviu isso antes. E antes disso também. Historiadores ainda discutem, você arrisca, se o selo quadrado realmente foi responsável pela crise do romantismo epistolar. Mert sorri. Você ri agora, mas quando as cartas deixarem de fazer as pessoas chorar, será culpa dessas geometrias insensíveis. Você aproveita a deixa e pergunta por um selo com flor de lótus. Ele franze a testa. Ah, os lótus... Mistério. Nunca vi quem os fabrica, mas sei de onde vem. Provavelmente dos escribas da biblioteca escondida atrás da mesquita dos calígrafos. Dizem que eles usam um tipo de cera, misturada com resina de sândalo e... promessa. Você anota mentalmente. Visitar a mesquita em breve. Ou não. Mert mostra um selo octogonal com brasão de uma guilda de perfumistas do norte. Este aqui foi usado apenas por 3 semanas, quando tentaram instituir o correio aromático. Você não pergunta por que falhou, já é óbvio. Imagine receber uma carta sobre impostos com cheiro de alecrim. Um insulto sensorial. A conversa deriva para a arte do lacre perfeito, a temperatura ideal da cera, a pressão exata do carimbo, o momento mágico entre o derretimento e o endurecimento. Segundo Mert, é como um beijo bem dado. Você sabe quando acerta. Você agradece o sermão estético e se despede. Afinal, a bolsa ainda pesa e os passos não se dão sozinhos. Seguindo pela rua das tapeçarias, você entrega uma carta a uma tecelã que trabalha de olhos fechados. Ela diz que a vista atrapalha. Você acredita, ou pelo menos finge acreditar. Ela abre a carta, lê uma linha e murmura. Ah, ele ainda lembra. Depois, volta ao tear, puxando os fios com a precisão de quem também tece destinos. Mais adiante, um homem te chama com urgência. Ele está suando, segurando um pacote envolto em tecido bordado. Por favor, ele diz, leve isso para minha irmã. Ela mora na vila depois da ponte de pedra. Você hesita. Não é uma carta. Não é papel. Não tem selo. Mas o olhar dele tem urgência e sua rotina tem espaços para exceções. Você aceita. E ele agradece como se você tivesse salvado uma memória. No caminho, você cruza com um grupo de mulheres que te param para perguntar se chegou algo de Damasco. Uma delas está grávida. Outra segura um cesto com tâmaras. Todas têm aquela expressão de quem espera mais do que palavras. Você revira a bolsa. Nada de Damasco hoje. Elas agradecem mesmo assim. O silêncio também é um tipo de resposta. Você para observar um gato branco que dorme em cima de uma balança. Ele ronrona como um velho poeta embriagado. Você pensa em escrever isso. Depois desiste. Melhor deixar o gato ser só gato. Mais uma entrega. Um envelope lilás, endereçado a um relojoeiro que jura saber a hora exata da morte de cada um de seus clientes. Você já perguntou se isso não assusta os fregueses. Ele respondeu: assusta mais errar o horário do chá. Ele lê a carta, murmura um e te oferece uma ampulheta pequena, feita de vidro verde. Para você medir o tempo das cartas que se recusam a serem entregues. Você aceita, com ironia, claro, mas também com certo respeito. De volta às ruas, você encontra uma parede recém-pintada com frases soltas escritas em giz. Uma delas diz: as palavras não se perdem. Elas só esperam o momento certo de chegar. Você não sabe quem escreveu, mas sabe exatamente o que quer dizer. Com a sombra já alongando os muros, você se senta por um instante no parapeito de uma fonte seca, tira a ampulheta do bolso e a vira. O tempo começa a escorrer. Você observa os grãos cair e pensa em todas as mensagens que carregou e nunca leu. Algumas você suspeita que jamais serão abertas.
e talvez, mesmo assim, ainda cumpram seu destino. O sol agora está preguiçoso, escorrendo pelas paredes de pedra como mel morno. Você caminha mais devagar. Parte porque os pés começam a reclamar como soldados sem soldo. Parte porque o próximo destino é um daqueles que você não se apressa para chegar. Os jardins públicos perto da escola corânica. Um lugar onde o tempo se dobra em si mesmo, cochila e depois esquece de acordar. Você entra pelo portão lateral, onde as folhas de figueira criam sombras fragmentadas sobre o chão. O ar ali é mais úmido, perfumado por flores que ninguém sabe o nome, regadas por jardineiros silenciosos e persistentes. Você encontra um banco de pedra sob um limoeiro e senta. Não é pausa oficial, mas ninguém contesta o direito de um carteiro ao descanso breve, principalmente em lugares onde a própria cidade parece fazer o mesmo. A carta em suas mãos agora é uma daquelas que você encontrou solta no fundo da bolsa. Papel grosso, sem remetente, sem destino visível lá. Apenas uma frase escrita na dobra. Leia com olhos fechados. Você não o faz, claro. Isso seria imprudente. Mas segura o envelope entre os dedos como quem segura um sussurro prestes a evaporar. Há cartas que exigem respeito até na ignorância. Enquanto respira fundo, percebe sons à distância. Crianças correndo com livros amarrados por cordões, dois velhos debatendo se o harém de Murat IV era mais disciplinado do que o de Ahmed I. E um vendedor de chá com sinos nos tornozelos que anunciam sua presença antes que ele fale. Você chama o chá. Ele entrega. A bebida está quente, doce, amarga e precisa. Como a vida. Você tira da bolsa outra carta. Essa sim com endereço. Mas algo a incomoda. Está amassada, úmida. Você a coloca sobre o banco para secar ao sol. Enquanto isso, pega outra. Uma folha dobrada em 4, sem envelope. Endereço. A sombra do banco onde o vento sopra do leste. Você ri e olha em volta. Está sentado exatamente ali. Você abre. Uma caligrafia inclinada, quase poética. Nada de importante. Apenas uma reflexão sobre o tempo e o cheiro das tâmaras. Pode ter sido escrita por um velho amigo ou por ninguém. Você a dobra e guarda de volta. Não será entregue a ninguém. Ou talvez tenha acabado de ser. Um jardineiro passa empurrando um carrinho de madeira com mudas de açafrão. Ele te olha com curiosidade e pergunta: está esperando alguém? Você responde: às vezes, só espero. Ele acena, como quem entende perfeitamente, e segue. O barulho das rodas desaparece entre as folhas. Uma criança te observa de longe. Ela segura algo nas mãos, hesita, e então se aproxima. Entrega um papel enrolado. É para você, diz, e sai correndo. Você abre. Um desenho. Um homem com uma bolsa enorme, cercado por pássaros, árvores e uma estrada que não acaba. Você sorri. Às vezes, a profissão te surpreende. O envelope que deixava secar já parece mais digno agora. Você o recolhe, alisa com os dedos e confere o destino. Um velho comerciante de chás no bairro armênio. Ele fecha às 5. Você se levanta com calma, passa pelas fontes de mármore e pelas hortênsias azuis que só florescem nesse jardim. Dizem que é o solo. Dizem que é o silêncio. Ninguém tem certeza. Historiadores ainda discutem se jardins públicos realmente tinham valor terapêutico no Império ou se era apenas desculpa para evitar reuniões. Você sai pelo outro portão, onde duas senhoras estão discutindo se devem ou não aceitar uma carta que receberam, vinda de um remetente que elas pensavam estar morto. Você se afasta devagar, deixando que o destino resolva esse impasse. Nem tudo é trabalho seu. A caminho do bairro armênio, você passa por uma viela onde roupas coloridas secam ao vento e um cheiro de cebola refogada anuncia que alguém está feliz. Um grupo de jovens treina caligrafia árabe com pincéis molhados em café. Uma moda passageira, dizem.
mas bonita de se ver. O comerciante de chás está fechando a porta quando você chega. Você acena com a carta. Ele suspira, sorri e a aceita. Não abre. Apenas a segura contra o peito, como se quisesse lembrar algo que ainda não esqueceu. Em troca, te oferece um saquinho com folhas de hortelã seca. Para refrescar a alma, diz ele. Você agradece. A alma e os pés precisam. Agora, com a bolsa notavelmente mais leve, você decide não pegar o caminho mais curto de volta. Opta pelo trajeto que passa pelo Muro das Andorinhas, onde pássaros fazem ninho entre rachaduras e onde uma velha cega lê cartas em voz alta para quem quiser ouvir. Hoje, ela recita uma sobre um homem que perdeu todos os mapas, mas descobriu o caminho certo mesmo assim. Você escuta um trecho. Depois segue. O dia começa a se dobrar sobre si. A luz suaviza, as sombras se alongam, e você sente que entregou mais do que cartas hoje. Talvez tenha levado silêncio, devolvido saudades, recolhido memórias. Não são tarefas oficiais, mas fazem parte. E a jornada ainda não acabou. Você decide verificar o fundo da bolsa. O compartimento secreto, aquele que você mesmo costurou há anos com uma agulha de osso emprestada por um sapateiro que agora cria galinhas. Lá repousa uma pequena pilha de cartas que você chama, carinhosamente, de as reincidentes. São as que sempre voltam, que ninguém recebe, que ninguém reconhece, mas que, de algum modo, se recusam a ir embora. Você as espalha no colo como quem consulta folhas de chá. Uma delas é amarelada, com o lacre já trincado, e o nome Fátima, escrito 3 vezes, cada um com caligrafia diferente. Outra tem apenas um desenho de uma espiral, como se fosse uma carta para o próprio tempo. Você as conhece bem. Já tentou entregá-las em todos os bairros, para todos os nomes parecidos, em casas abandonadas e mercados temporários. Nada. Você pensa em queimá-las, mas nunca consegue. Há algo nelas que insiste, como se estivessem esperando o momento certo para finalmente fazer sentido. Hoje, porém, uma te chama a atenção. Uma carta pequena, com escrita precisa e tinta azul. Você jura que ela não estava lá ontem. O selo é o mesmo da carta que entregou a Safie, a tintureira. Uma tulipa esverdeada. Coincidência? Historiadores diriam que sim, mas os carteiros do Império aprendem rápido a desconfiar do acaso. O endereço, dessa vez, é claro. Rua do Velho Salgueiro, Porta de Cobre, 3º andar. Você conhece essa rua. Ou melhor, conhece o Salgueiro. Uma árvore solitária, torta, plantada onde ninguém esperaria ver uma árvore. Ela cresce entre 2 casas, como uma testemunha que preferiu silêncio ao invés de folhas. Você vai até lá. A porta de cobre está lá mesmo, envernizada pelo tempo. Você sobe as escadas de madeira que gemem como quem guarda memórias nos degraus. No 3º andar, uma porta entreaberta. Você bate. Nada. Bate de novo. Um som ao fundo. Passos arrastados. Finalmente, uma mulher abre. Idosa, com os olhos claros como papel antigo. Você mostra a carta. Ela a segura por um tempo longo demais. Depois sorri. Ele lembrou. Diz. Apenas isso. Fecha a porta. Você desce em silêncio. E então, nota. A carta não está mais em sua bolsa. Pela primeira vez em muito tempo, uma reincidente foi entregue. O impulso é voltar, perguntar, descobrir. Mas você não volta. Parte do ofício é aceitar que nem toda mensagem é para você. Que há cartas que só cumprem seu papel quando você se afasta. Você decide visitar o Correio Central. Não porque haja entregas ali, mas porque às vezes é bom lembrar que você faz parte de algo maior. O prédio é antigo, com colunas largas e cheias de inscrições em árabe, persa, armênio, grego. Cada carta do Império fala uma língua diferente, mas todas precisam de alguém que a leve. No saguão,
Você vê outros, como você. Um carteiro do interior limpando a bota com areia. Uma jovem com uma bolsa de couro vermelha, conferindo os nomes de aldeias que não cabem num mapa. Um velho que dorme sentado, com cartas espalhadas no colo como se fossem folhas de outono. Você entrega algumas correspondências para a triagem. Recebe 3 novas. Uma delas endereçada a uma torre do lado de fora da cidade. Outra, para um vendedor de livros que vive dizendo ter cartas autografadas por filósofos mortos. A terceira é para você. Simulation. Seu nome, sua caligrafia. Um envelope simples, sem selo. Você não abre. Guarda na parte interna da túnica, onde se escondem os segredos mais suaves. Talvez mais tarde. Talvez nunca. Ao sair do correio, passa por um grupo de crianças desenhando cartas no chão com carvão. Uma delas te pergunta: você leva todas as cartas do mundo? Você responde: só as que querem ser levadas. E segue. Mais adiante, encontra um cego vendendo amuletos. Ele diz que reconhece carteiros pelo cheiro de papel molhado e sol seco. Você ri. Ele te oferece um pequeno objeto de madeira para proteger as palavras que ainda não foram ditas. Você guarda. A bolsa, agora, carrega menos peso. Mas, de algum modo, mais histórias. O dia vai se inclinando, como um velho sentando devagar. E você também. Você segue por uma rua estreita que termina em vapor. Ali, escondido atrás de uma fachada modesta e sem placas, está o hammam. Os banhos públicos do Império são muitos, alguns ornamentados como palácios, outros improvisados como tendas. Este é um dos antigos, daqueles que carregam o calor da cidade nos azulejos e os segredos nos ecos da câmara quente. Você entra. Um funcionário, que você conhece apenas como Sem, pois é tudo que ele diz, te entrega uma toalha sem palavras. O vapor te envolve como uma cortina, e por um momento é como se estivesse entrando em outro mundo. Um mundo onde o suor é rei, as paredes choram e ninguém usa seu nome verdadeiro. Você não veio para se banhar, embora cogite, pela dor nos ombros, mas para entregar uma mensagem. Um pequeno bilhete dobrado, escrito em um papel que parece absorver o calor como parte da mensagem. Endereçado a S. Apenas isso. Nada mais. Essas são as mais delicadas. As mensagens cifradas. As palavras sussurradas entre os vapores. Nem sempre você sabe se está levando um recado de amor, uma ordem secreta ou uma receita de arroz com amêndoas. Você apenas entrega. No salão morno, os homens conversam com o ritmo de bolhas subindo. 2 discutem política com a leveza de quem fala do clima. Um velho ronca encostado em uma coluna. Um jovem passa sabonete em círculos no próprio ombro, como se desenhasse constelações. Você procura por S. Ele te encontra primeiro. Surge do vapor como um fantasma disciplinado. Barba curta, olhar atento, um anel com pedra opaca no dedo indicador. Ele não fala. Estende a mão. Você entrega o bilhete com os dedos úmidos. Ele não o abre ali. Apenas o fecha na palma e some de volta pela névoa. Como sempre. Você permanece um pouco mais. O calor parece derreter os pensamentos e soltar as amarras da pressa. Um funcionário despeja água quente sobre uma pedra e o som preenche a sala como aplauso abafado. Você pensa em tirar os sapatos, pensa em se deitar, mas a bolsa deixada em um canto ainda pulsa com pequenas obrigações. Ao sair, Sem acena em despedida com a cabeça, ainda sem falar. Você se pergunta pela 10ª vez se o silêncio é parte do uniforme ou se ele apenas se recusa a participar do caos verbal do mundo exterior. Na rua, o ar parece mais seco e mais claro. Você respira fundo. A roupa gruda na pele, mas a sensação é de leveza, como se parte do peso do dia tivesse sido sugado pelo vapor. Você dobra uma esquina e é abordado por uma senhora que lhe entrega, sem dizer palavra,
um pacote de folhas de verbena. Diz que as palavras que se calam devem ser perfumadas. Você agradece. O pacote vai direto para a bolsa, junto com a carta que você ainda não abriu, aquela endereçada a você. Agora, você ruma para uma praça onde, segundo seu itinerário rabiscado, deveria encontrar um monge errante que entrega cartas para as estrelas. Mas ele não está lá. Em vez disso, encontra uma trupe de teatro improvisado, encenando uma peça sobre um carteiro que nunca lê o que carrega, e por isso salva o império sem saber. Você assiste metade da cena e se pergunta se estão falando de você. Provavelmente não, mas é divertido fingir. Do outro lado da praça, um homem pede que você entregue um bilhete. Ele mesmo, enrolado em si como um suspiro. O destino, um açougueiro que, dizem, lê poesia enquanto corta carne. Você aceita, porque no fundo, esse é o tipo de mensagem que você acredita que vale a pena. No caminho, você encontra um pombo morto. Não de forma trágica, apenas morto, com um lacinho na perna, sem bilhete. Você faz um pequeno gesto com a mão, como um adeus protocolar. E segue. Chega ao açougueiro. Ele sorri ao ver o bilhete. Lê. Ri. Guarda dentro do avental e oferece um pedaço de carne seca como pagamento. Você recusa. Ele insiste. Você aceita. Está salgada e estranhamente poética. Mais um envelope, mais uma entrega. Esta para um homem que diz traduzir o silêncio dos peixes. Outro que afirma conversar com estátuas. Uma moça que escreve cartas apenas para si mesma, mas exige que sejam entregues por outros, como se o tempo entre o envio e a chegada fosse parte do encanto. No fim da tarde você se dá conta de que restam poucas cartas, mas o dia ainda não acabou. O céu começa a dourar, e você sente que, de todas as mensagens levadas hoje, talvez nenhuma tenha sido tão clara quanto a que o vapor do hammam tentou te dizer. Mas, como todo bom carteiro, você apenas carrega. Não interpreta. Você se encontra diante da botica, pequena, torta, cheirando a ervas, poeira e um toque indefinido de vinagre emocional. A madeira da porta parece mais velha que o império, e a placa com a palavra remédios balança com o vento como uma promessa incerta. Você entra e o som de pequenos sinos marca sua chegada. O interior é escuro, quase teatral, iluminado apenas por candelabros de vidro verde e a luz tênue que escapa por uma janela esquecida. Frascos de vidro alinham-se nas prateleiras como soldados exaustos, extratos, tônicos, pós e líquidos de cores tão vivas que poderiam ser veneno, cura ou, no mínimo, boa história. O boticário surge do fundo da loja como um personagem que sempre esteve em cena, mas só agora decidiu falar. Magro como um pergaminho esticado, com sobrancelhas arqueadas permanentemente em desconfiança e um avental manchado de séculos. Você o cumprimenta. Ele responde com um que pode significar olá, vá embora ou espere só um segundo. Você entrega a carta. Ele a recebe com reverência exagerada, como se fosse um manuscrito perdido de Hipócrates. Rasga o lacre com um pequeno punhal cerimonial. Claro que ele tem um punhal cerimonial. Lê em silêncio. Depois, solta um suspiro. E começa. O remetente está profundamente equivocado sobre a influência de Marte nos humores biliosos. É o que ele diz, abrindo um livro imenso com gravuras de corpos, atravessados por flechas e linhas astrais. Veja bem, a teoria galênica é clara quanto à dominância do sangue na primavera. Mas esse senhor aqui, ele aponta para o papel. Ele afirma que o baço está reagindo à lua cheia. Absurdo! Você ouve. Como quem ouve um trovador medieval declamando sobre tripas. Ele continua. Há uma relação direta entre a qualidade do sono e a quantidade de cebolas na dieta. Isso já foi provado por monges sufis em Konya.
Você não ousa interromper. Afinal, está aprendendo algo, mesmo que não saiba exatamente o que. Entre uma teoria e outra, ele derrama um pouco de um líquido escuro em um pequeno frasco. Leve isso para suas noites. Você pergunta o que é. Ele responde: se eu soubesse, não seria tão eficaz. Você guarda. No balcão, encontra um bilhete já separado com seu nome. Ele diz: para ser entregue ao homem da bengala azul, perto do Poço Velho. Você aceita. Porque não há motivo para não aceitar. Nem sempre você recebe cartas. Às vezes, recebe tarefas. Enquanto se despede, o boticário diz, quase como quem fala com o ar: historiadores ainda discutem se a melancolia é uma condição ou um talento. Você concorda com um aceno lento, porque de todas as frases que ouviu naquele dia, essa parece a mais razoável. Lá fora, a luz do fim da tarde desenha sombras longas nas pedras da rua. Você segue até o Poço Velho, onde uma multidão de pombos descansa como se tivessem sido derrotados em batalha. O homem da bengala azul está lá. Um chapéu desbotado, olhar fixo no nada e uma expressão de quem escutou muito mais do que deveria ao longo da vida. Você entrega o bilhete. Ele o guarda sem ler. Depois sussurra: obrigado por me lembrar. Você não pergunta o quê. Há momentos em que o silêncio é a única resposta apropriada. Antes de sair, ele te entrega um botão de rosa seco. Para o caso de esquecer quem você é. Você não discute. Apenas guarda. No caminho de volta, passa por uma escola. Crianças saem gritando, com mochilas feitas de pano e olhos cheios de histórias por inventar. Uma delas te pergunta se você já entregou uma carta para o sultão. Você responde que não. Ela franze a testa, desapontada. Então você ainda tem o que conquistar. Você promete tentar. A próxima entrega é mais simples. Um bilhete para um padeiro, que também escreve poesias nas bordas das fornadas. Ele te recebe com as mãos cheias de farinha, lê a carta com um sorriso e anota um verso nas costas do envelope usado. Toda a carta é um pedaço de pão. Só muda a fome. Você leva essa frase por um bom tempo. O céu começa a mudar de tom. A cidade respira mais devagar. As vozes diminuem. E você sente que está entrando na fase do dia em que os sussurros dizem mais do que os gritos. É a hora em que os carteiros mais sentem o peso das palavras não ditas. E você ainda tem algumas para carregar. Você toma o caminho menos direto, como sempre faz ao final da tarde. A trilha que serpenteia os bairros altos, onde o sol se põe por trás de janelas azuis e os gatos se alongam como se soubessem o segredo da eternidade. Ali, ninguém parece apressado. E, por isso mesmo, você se encaixa perfeitamente. Hoje, sua rota o leva até a Colina dos Derviches, um lugar onde o ar parece mais fino, mais cheio de significados. Lá no topo, vive um velho ermitão. Alguns o chamam de santo, outros de excêntrico. E há quem diga que ele é apenas um carteiro aposentado que decidiu começar a responder às cartas que ninguém nunca escreveu. Você leva uma. É endereçada simplesmente como Ao que Escuta, escrita em tinta violeta, com caligrafia hesitante. Quando você a encontrou na triagem da manhã, soube de imediato que o destino era o velho. A subida não é longa, mas exige dos joelhos uma conversa séria. O caminho é de pedras soltas, cercado por arbustos e o som distante de sinos de cabras. No alto, a pequena casa circular de teto de barro, com uma porta que nunca se fecha de verdade. Você chega, bate de leve. Ele já está ali. Estava demorando, diz ele, com um sorriso que é mais rugas do que dentes. Hoje o vento demorou para te empurrar. Você entrega a carta. Ele a pega com as duas mãos e fecha os olhos por um instante. É de uma moça triste, murmura. Elas sempre usam violeta. Ele não abre. Apenas encosta o papel na testa, como quem consulta a temperatura de uma lembrança. Você se senta em uma pedra
Ele prepara chá de algo que você não consegue identificar, mas que tem gosto de infância e mistério. Fala pouco. Pergunta se você está dormindo bem. Você diz que não. Ele responde: talvez esteja acordando mal. E ri. Esse é o tipo de sabedoria que não se encontra em enciclopédias, só em colinas. Enquanto tomam chá, ele aponta para o céu. Aquela estrela ali, uma vez recebi uma carta dela. Demorou 3 noites para traduzir. Você não questiona. Não por respeito, mas porque, por um segundo, faz sentido. Depois de um silêncio confortável, ele entra e retorna com um pequeno envelope. Já que você subiu até aqui, leve isto. O papel é fino, dobrado 7 vezes, como uma flor que não quer desabrochar. Para ser entregue quando você souber para quem é, ele diz. Você guarda no fundo da bolsa, lá onde moram as cartas com tempo próprio. Antes de partir, ele coloca uma pedra no seu bolso. Peso simbólico, para quando tudo parecer leve demais. Você agradece. Não porque entenda, mas porque sente que isso é tudo que se pode fazer. A descida é mais fácil, mas suas pernas não concordam. O sol já começa a desaparecer e os sons da cidade voltam aos poucos. Um sino distante, um burro reclamando da vida, alguém martelando uma parede, como quem quer consertar o mundo. Você faz uma parada breve no mirante antes de seguir. A cidade aos seus pés se estende como uma tapeçaria viva, ondulando em fumaça e telhados. Um lugar onde cada ponto representa uma história que você já levou, ouviu ou imaginou. Enquanto contempla, você sente a presença do envelope novo no bolso. Ele pesa mais do que deveria, talvez pela responsabilidade, talvez pela dúvida. Você desce em silêncio. A cidade o recebe com sons suaves e janelas acesas. Pessoas preparando jantares, rezando, escrevendo. Quem sabe, novas cartas. Você ainda tem algumas entregas. Mas agora, elas parecem quase desnecessárias. Porque o velho te lembrou. Nem todas as mensagens precisam de destino. Algumas existem só para lembrar que você ainda está caminhando. E por hoje, isso já basta. Você volta à parte baixa da cidade, onde os cheiros se tornam mais intensos e os sons mais dispersos. É noite agora. Não aquela escuridão definitiva, mas o lusco-fusco que se estende por entre lampiões acesos e janelas abertas. A cidade respira em outra frequência, mais baixa, mais lenta. Como se todos estivessem começando a guardar os sentimentos no mesmo envelope. E você ainda tem uma entrega, um pedido curioso, de um homem que, segundo a nota colada na carta, está trabalhando em uma invenção que revolucionará as mensagens. Você sorri antes mesmo de bater a porta. O ateliê dele está nos fundos de uma antiga escola abandonada, agora coberta de trepadeiras e pôsteres desbotados com provérbios em várias línguas. Você entra por um arco de pedra, contorna um poço seco e encontra a porta entreaberta. Lá dentro, um caos encantador. Fios, roldanas, papéis com desenhos de máquinas aladas, pedaços de relógios e um pombo com um capacete minúsculo. Ah, chegou, diz o homem, sem olhar para você. Sabia que você viria justo hoje. Os astros mandaram sinais. Você entrega a carta. Ele a abre com os dentes, espalhando pequenos pedaços de cera no chão. Lê com intensidade, como se procurasse uma senha secreta. Depois, sem explicar, começa a mostrar sua mais nova invenção. É uma mistura de pombo-correio, telescópio e trombeta. A mensagem vai, mas também canta. Você observa em silêncio. Não por falta de palavras, mas por excesso. O homem parece determinado a criar um sistema de comunicação que mistura música, voo e sinos de vento. Ele acredita que cada som leva uma emoção junto com a mensagem. Cartas silenciosas são eficientes, diz ele, mas não são sinceras. Ele aponta para uma mesa com dezenas de envelopes. São testes. Algumas voltaram.
Outras foram parar no mar. Uma acertou o turbante do prefeito. Mas estamos progredindo. Você pergunta se ele realmente acredita que um pombo com capacete consegue cantar. Ele te olha com seriedade. Se você pode entregar esperanças dobradas em papel, por que não? Touché. Antes de sair, ele te entrega um envelope próprio. O selo é feito de cera misturada com alguma substância brilhante. Talvez purpurina, talvez otimismo. Entrega no mercado amanhã, para a moça que vende sementes e sorri mesmo sem dentes. Você aceita. Afinal, você já levou coisas mais estranhas e, francamente, mais sem sentido. No caminho de volta ao centro, você passa por um beco iluminado apenas por uma lamparina solitária. Uma jovem está sentada ao chão, escrevendo com carvão nas paredes. Cartas que ninguém lê ainda fazem barulho? Está escrito ali. Você se aproxima, mas ela desaparece entre sombras, como uma palavra que desiste no meio da frase. Você coloca a mão no bolso e sente a pedra dada pelo velho derviche. Ainda está lá, fria e sólida. Uma espécie de lembrete de que tudo que pesa também ancora. De volta às ruas principais, você vê o carteiro Aydin encostado em uma mureta, lendo um bilhete à luz de um lampião. Ele te vê, acena com um pedaço de pão e grita. Algumas cartas me escolhem, outras só me usam. Você ri. Entende bem a diferença. Vocês caminham lado a lado por um trecho, sem falar, apenas ouvindo os passos e o leve chacoalhar das bolsas vazias. Aydin para diante de uma fonte. Sabe, ele diz, uma vez entreguei uma carta de mim para mim mesmo, só para saber se o sistema funcionava. Você pergunta se funcionou. Sim, mas a resposta foi decepcionante. Antes de seguir, ele te entrega um envelope. Achei que fosse teu. Não sei como veio parar comigo. Você olha. É o mesmo que apareceu mais cedo, o que dizia apenas, quando estiver pronto. Você o guarda de novo. Não está pronto. E... tudo bem. Você se despede de Aydin. Segue pela rua onde os lampiões começam a se apagar um a um, como olhos sonolentos fechando devagar. Há algo poético nisso. Ou talvez seja só escuridão funcional. Você escolhe a primeira opção. E, mesmo com poucas cartas na bolsa, sente que o mundo ainda tem muito a te confiar. A noite agora se impõe como um cobertor grosso e silencioso. As sombras ganham contornos mais suaves e a cidade diminui o volume de seus pensamentos. Você caminha por vielas conhecidas, onde as paredes murmuram em pedra e as portas fechadas parecem conter segredos que você já carregou. Há uma carta que você conhece bem. A de envelope cinza claro, bordas dobradas com cuidado, lacre intacto. Ela está com você há semanas, ou talvez meses. Ninguém a reivindica. Ninguém a recusa. Toda vez que você tenta deixá-la, ela reaparece na sua bolsa. Como um eco, como um lembrete, como um destino adiado. Hoje, por algum motivo que você não consegue nomear, decide que será o dia. Você caminha até o bairro antigo, onde as casas parecem afundar no chão de tão cansadas. Nenhum som. Apenas o farfalhar de uma cortina aqui e ali. Você dobra à esquerda, depois à direita, depois mais uma curva. O caminho se revela sem mapa, apenas por memória. Você para diante de uma porta de madeira escura, com uma maçaneta em forma de meia-lua. Você nunca tentou bater nessa porta antes. Nunca houve motivo. Mas hoje há. A madeira range, como quem acorda devagar. Você bate 3 vezes. Silêncio. Mais uma vez. Um ruído. Passos lentos. A porta se abre e uma mulher aparece. Ela não parece surpresa. Você mostra o envelope. Ela não pergunta de quem é. Apenas olha nos seus olhos, como se procurasse nele alguma resposta anterior à carta. Depois, estende a mão. Você entrega. Ela segura o envelope com delicadeza. E o mais estranho, não o abre. Guarda em um bolso do vestido e diz,
com uma voz que parece ter dormido por muito tempo. Obrigada. Finalmente. Você não responde. Porque não há nada a responder. Ao se virar, percebe que o céu está limpo. Nenhuma nuvem, apenas um tapete de estrelas feito para lembrar que, mesmo no escuro, há mensagens visíveis. Você desce a rua em silêncio. A carta, enfim, não está mais com você. E você não sente alívio. Sente uma estranha paz. Como se tivesse devolvido algo que nunca te pertenceu. Ao passar pela fonte central da cidade, escuta o som da água gotejando, repetido, metódico. Um homem dorme no banco de pedra ao lado, com um livro no colo. O título é ilegível. Você o cobre com seu próprio manto leve, apenas até os ombros. Ele murmura um agradecimento sem acordar. Mais adiante, alguém acende uma vela numa janela. Você vê ao longe uma figura copiando uma carta à mão, com todo o cuidado do mundo. Cada letra parece conter um suspiro. Você passa pela mesquita adormecida, pelo mercado já recolhido, pelo velho portão da cidade. Cada lugar parece devolver a você um reflexo do que você deixou durante o dia. Cartas entregues, histórias esquecidas, palavras que você nunca leu. De repente, você sente a falta de peso na bolsa. Um desconforto curioso, como se algo estivesse faltando. Você a abre e encontra a mesma carta de sempre. O envelope pálido, com seu nome na frente. Sua letra, seu selo. Você a encara. Por um tempo. Depois, enfim, decide. Você a abre. Lá dentro, uma única frase. Você está indo bem. Nada mais. Você sorri. Não de alívio, mas de reconhecimento. Como quem reencontra a própria voz dentro de um envelope. Você guarda a carta no bolso. Não para entregá-la, mas para lembrá-la. E então continua andando, pelas ruas quase desertas, com passos mais leves. Como se tivesse finalmente feito uma entrega que não constava no itinerário, mas era a mais urgente de todas. Os lampiões agora dançam com o vento, projetando sombras lentas nas paredes das casas. A cidade entrou em sua fase mais íntima, a hora em que até os gatos andam em silêncio, e as janelas não iluminam para mostrar, mas para proteger. Você caminha pelas últimas ruas do dia. As pedras, sob seus pés, parecem saber seu peso. Você sente que cada esquina já te viu passar, talvez mais de uma vez. Mas hoje você não está repetindo trajetos, está costurando os últimos pontos de uma tapeçaria que só você pode ver. Há uma última entrega. Aquela que sempre resta. A carta que ninguém solicita, mas que retorna à sua bolsa como um hábito teimoso. Você olha para ela. É a mesma. Sem nome, sem selo, sem exigência. Apenas presença. Mas esta noite, ela pesa diferente. Você a segura por um instante. Deixa que o silêncio ao redor a envolva. Depois, a deixa sobre um banco de madeira em frente a uma padaria fechada. Simples assim. Você não espera que alguém a encontre. Não deseja que ela vá parar em mãos corretas ou erradas. Você simplesmente a deixa. E segue. O caminho de volta para casa passa pelo bairro dos Alfaiates. Ali, as agulhas dormem. Os tecidos descansam enrolados como pergaminhos não escritos. Um som de alaúde escapa de uma janela entreaberta, tocando uma melodia que você não reconhece, mas jura já ter ouvido em um sonho. Você passa pela casa da mulher que um dia recebeu uma carta e jamais respondeu. Pela oficina, onde os pombos com capacete dormem como soldados dispensados. Pela escola, onde as crianças ainda deixaram bilhetes nos degraus, como armadilhas de afeto. E, enfim, chega à sua rua. A porta de sua casa range como sempre. Seu quarto está como você deixou. Simples, com a bolsa pendurada num gancho, o tapete levemente torto e o silêncio esperando sua chegada. Você retira os sapatos, larga o peso dos ombros, encosta na parede, respira. A cidade continua viva lá fora, mas agora ela pode esperar. Você senta no chão, reorganiza as cartas vazias. As que não foram,
as que voltarão, e aquela pequena ampulheta verde, presente do relojoeiro, repousa no peitoril da janela. Você a vira, os grãos caem devagar, e nesse ritmo você deixa que os olhos se fechem, lentamente. Agora, a cidade repousa contigo. Lá fora, as ruas estão envoltas em silêncio macio. Os lampiões balançam sob a brisa, como se embalassem o mundo com seus sussurros de luz. As cartas, todas elas, chegaram onde deviam. Ou pelo menos, onde podiam. Nem sempre isso é a mesma coisa. Você pode deixar que o corpo pese um pouco mais agora. Os ombros não carregam mais palavras, e os pés conhecem bem o caminho entre o cansaço e o conforto. Há uma paz curiosa em saber que você fez o possível, que a mensagem foi entregue, mesmo que não lida, que o gesto de levar, de caminhar, de confiar, foi suficiente. Na parede, a sombra da ampulheta se alonga. Os grãos que escorrem já não marcam o tempo, marcam o espaço entre um pensamento e outro, entre uma lembrança e um sonho. Você respira mais fundo, mais lento. Não há cartas esperando amanhã. Não agora. Só o escuro gentil, a quietude do papel não escrito e o som do próprio coração aceitando que, por hoje, está tudo certo. E quando o sono te encontrar, porque vai encontrar, ele virá leve. Como envelope de papel de arroz, selado com o cuidado de quem ainda acredita no poder de uma boa história. Uma que começa com passos e termina aqui. Boa noite, carteiro. Boa noite.